Atenção, senhores congressistas. Atenção. Atenção. Atenção, senhores congressistas. Atenção, senhores congressistas. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou, por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República. Foi um golpe, um profundo golpe, um período de corte do processo democrático do Brasil. Foi um período em que se rasgou a Constituição, se depôs um presidente eleito, se fechou o Congresso, se impôs o militar, se cassaram os direitos, fecharam as entidades. Um dos primeiros prédios a ser incendiado foi exatamente o prédio da Uni, lá no Rio de Janeiro. Os sindicatos foram fechados, os grêmios deixaram de existir e em seu lugar se instituíram os centros cívicos. Quer dizer, se amordaçou o Brasil, se censurou a imprensa, se censurou a cultura. Foi um período bastante ruim, difícil. Ele foi inicialmente aceito, ele foi uma ditadura não somente militar, ele foi uma ditadura civil-militar. Por quê? Porque várias instituições civis, igreja, a própria imprensa, a própria mídia apoiaram esse movimento, acreditaram e intitularam como revolução, né? Apesar dos novos governantes eleitos não aceitarem o termo, foi golpe, foi muito golpe. Não foi movimento, não foi revolução, foi golpe civil-militar. Eu chamo de ditadura civil-militar com base na doutrina de segurança nacional. Sempre gosto de me referir a ela como uma página da história do Brasil em que foi um momento de mudança, de transição, mas um momento de amadurecimento, né? Geralmente é no caos que nascem estrelas, como Nietzsche fala, né? Foi uma grave violação aos nossos direitos humanos, à nossa Constituição. Começou como um grande engodo, prometendo as mesmas coisas de sempre: segurança, emprego, vamos fazer o Brasil crescer. Aí a gente tem o outro engodo, que é o do desenvolvimento econômico, que de fato não ocorreu. Até hoje a gente não conseguiu dividir o bolo. E com o passar do tempo, a repressão em si, a censura, ela foi recrudescendo, né? A questão dos partidos políticos, por exemplo, quando tu vai ter um bipartidarismo, apesar de ter esse falso viés, digamos, como se fosse algo democrático, por ter dois partidos políticos e um de oposição. Ainda em 66, o presidente poderia cassar os direitos políticos de qualquer pessoa. Então, você tinha que fazer uma oposição, mas uma oposição de leve. Ou você tinha seus direitos políticos cassados, e aí você não podia votar e nem ser votado. Olha, eu estava assistindo a uma aula, acho que era até mesmo de história, não sei, no ginásio do Inocêncio, em São Bernardo. Quando entrou um padre espanhol, que era o diretor do colégio, ginásio chamado-se Ginásio do Inocêncio, em São Bernardo. E ele era um padre até muito sossegado, uma pessoa assim, muito distinta. Ele entrou muito apressado e disse: boa tarde, o Brasil foi salvo do comunismo, hoje não haverá mais aula. Foi uma enorme alegria, né? Foi jogar bola e tal. Que o Brasil fosse salvo do comunismo ou não, isso para nós não tinha muita importância. Estudantes muito mal preparados, muito mal informados, que a gente sabia de comunismo, nem de Brasil, nem de nada. Então, essa foi a primeira informação que eu tive do golpe militar
que, apresentado pelos padres espanhóis, era a salvação do Brasil do regime comunista. Tudo que eu sabia de comunismo é que existia uma ilha governada por um tirano chamado Fidel Castro e um drama que foi apresentado no ginásio Sarno Nonato, em que apareciam os rapazes de camisa branca, calça preta, com um lenço vermelho amarrado no pescoço e eram muito violentos. Então, nada além disso. Toda a informação que nós tínhamos sobre o comunismo era aquela desse drama que foi apresentado no teatrinho que havia no ginásio. Então, na verdade, nós éramos ignorantemente felizes. E graças à atuação do nosso povo, que nunca se entregou, à frente os estudantes tiveram um papel muito importante. Depois de 21 anos a gente conseguiu resgatar, fazer o elo novamente da história democrática do Brasil, de participação do povo, depois de 21 anos. E olha que os militares chegaram no poder dizendo que 2 anos depois eu fazia eleições e devolver o poder aos civis. E desses 2 anos se passaram 21 anos. E no início, que achava que poderia ser algo positivo para o Brasil, depois foi se mostrando como algo negativo, né? Então, assim, para a imprensa, especificamente para a imprensa, toda a imprensa que de início apoiou, depois ela foi vítima dessa censura, né? Desse autoritarismo, né? As rotinas produtivas deles tiveram que mudar totalmente, tiveram que se adaptar. 5 ditadores, Castelo Branco, Médici, Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo, e que deixou milhares de brasileiros, centenas de brasileiros foram mortos, assassinados, muitos desaparecidos. Conheço mães que nunca conseguiram enterrar os seus filhos. E não existe dor maior, uma mãe perder um filho ainda por cima não saber sequer onde está o seu corpo. Dezenas de brasileiros, centenas de brasileiros exilados, caçados do seu mandato, perderam emprego. Quer dizer, e tem gente que hoje em dia que diz que a ditadura não existiu. É porque não viveu. É porque não teve um pai assassinado ou um filho assassinado. É porque não teve ninguém que perdeu o seu emprego. É porque não teve ninguém que foi exilado do Brasil, passar dificuldade fora do país. Por isso que diz isso. Até hoje, o estupro ocorrido durante as sessões de tortura não é considerado como crime conexo. Ou seja, é um crime político, não? Então ele é passível de absolvição pela lei de anistia de 79, que é o nosso primeiro passo para uma transição democrática, mas uma transição democrática que não se efetiva, porque enquanto não há punição aos responsáveis, não há reparação à família. Se você perguntar para uma pessoa que foi torturada, como já aconteceu comigo, e você pergunta quanto tempo você foi torturado. Na época eu ouvi de um entrevistado no Rio de Janeiro que ele foi torturado durante mais de 40 anos. Porque todo o tempo ele tem medo, por exemplo, de descer para tomar um café na padaria e encontrar um dos seus torturadores, né? E essas pessoas estão livres. Essas pessoas, inclusive, são aclamadas por uma parcela da sociedade. Quer dizer, e eu me admiro muito, queria fazer aqui essa crítica, porque se em outros estados as pessoas enaltecidas são exatamente as que resistiram, aqui no Piauí quem é mais exaltado é exatamente quem aderiu ao golpe. Petrônio Portela dá nome a esse campus, Petrônio Portela dá nome a uma avenida que chega aqui dessa universidade, aqui pela Zona Norte, Petrônio Portela dá nome ao aeroporto da cidade. Quer dizer, e eu acho que isso é contar errado a história do Piauí. Quem devia dar nome era Chagas Rodrigues, quem devia dar nome é aqueles que se doaram a causa, é Antônio de Pada, que morreu na guerrilha do Araguaia. Então, esses deveriam dar nome aos monumentos, às ruas, quer dizer, e às instituições do estado do Piauí. No liceu, já as ideias começavam a circular, eu ouvia falar de gente que tinha sido presa, pessoas que teriam sido torturadas, mas tudo isso ainda era muito, digamos, as informações eram muito tênues, muito rarefeitas. Não havia uma informação ou informações muito precisas sobre o que significava a ditadura. Não, nós não sentíamos isso. Sabia-se que havia
em Teresina, um camarada, capitão Astrogil, que ainda é vivo, que era o diretor do DOPS. E esse camarada era um terror. As pessoas tinham medo pavoroso dele. Por isso é que se diz que o problema não é o ditador, é o inspetor de quarteirão. Ou seja, o camarada que está mais próximo de você é o que efetivamente pode representar um perigo. Houve ditadura no Piauí, agora, qual é a característica dessa ditadura? De que forma foi essa ditadura aqui? O Piauí passou por um processo, muitos sindicalistas. Posso ler aqui um trecho do jornal Dia, do dia 5 de abril. Vou ler aqui um trecho que tinha lá. José Pereira de Souza, vulgo Zé Ceará, secretário de Partido Comunista em Teresina e recém-chegado da Rússia, de onde trouxe abundante material subversivo. Ele relatando. Honorato Gomes Martins, acadêmico de Direito, ativo e perigoso líder comunista no seio dos estudantes e ligas camponesas, responsável pelo prédio onde funcionava a sede do Partido Comunista. Jesualdo Cavalcante Basto, acadêmico de Direito e vereador de Teresina pela legenda do PTB, elemento comunista de grande atuação nas classes operária, estudantil e rurícola. Era assim que eram tratadas as pessoas. Todos eram elementos perigosos, subversivos, comunistas. Quer dizer, quando na verdade se tratava de pessoas que tinham um projeto de construção de um Brasil mais justo, mais democrático. Quer dizer, então, essa era a nossa realidade. Não se usava muito a expressão comunista, não é? A pessoa era subversiva, alguém que estava, de alguma forma, conspirando ou tramando contra o regime. Se pro meu pai ou pro meu avô não houve ditadura, porque para ele era seguro e só quem tinha que se preocupar quem não andasse dentro da lei, é a narrativa dele, é a memória dele. Agora, uma coisa é memória, outra coisa é história. A história como um todo, o que é inteligível para a sociedade. A minha memória pessoal é uma. A memória que a gente faz historiográfica, via operação intelectual e cientificamente, com base em documentos, em todo tipo de fontes, ela é a história da sociedade, ela é aquilo que a gente consegue alcançar do passado. Ela não é a verdade absoluta, mas ela é a versão mais inteligível de um passado. E esse discurso que a ditadura não ocorreu é porque a gente não teve uma transição democrática, não teve um projeto de transição política. A gente se iludiu numa democracia, numa suposta democracia, em que até hoje eu não consigo acesso aos documentos dos militares. Mesmo com a lei de acesso à informação, eles negaram os documentos para a Comissão Nacional da Verdade. Em nenhum país em que houve regime ditatorial, seja de esquerda ou de direita, independente do viés ideológico, nenhum país que passou por um período ditatorial, a sociedade pede uma intervenção militar ou qualquer outro tipo de intervenção novamente. O Brasil é o único. E aí é geral. Porque a gente tem pedido de intervenção no Rio Grande do Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, mas com muito mais força nessas regiões de Sul e Sudeste. Aí começamos a ouvir música e tal, e aquele festival da Record, as canções de Chico Buarque e tal, Geraldo Vandré. Aí já havia uma coisa no ar, já havia alguma coisa. Já se sabia que havia uma resistência no Brasil, um movimento. Então, em 69, eu criei um grupo de teatro com alguns amigos. O nome do grupo era Teatro Popular do Piauí. E aí nós montamos, escrevi uma peça pavorosa, tenebrosa, chamada Uma Noite Entre Miseráveis. A peça era um negócio, eu nunca fiz nada pior na minha vida. Era uma mistura de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, com Dois Perdidos, Uma Noite Suja, do Plínio Marcos. Era um negócio charuposo, mas com uma pretensão de ser uma peça contra o regime. E nós montamos essa peça uma vez só, em Bacabal. Em Bacabal. E na hora da apresentação, alguém desligou a luz. Aí eu vi que aquilo não era um acidente, tinha sido uma coisa deliberada. E aí
Na estrada nós íamos discutindo se quando nós chegarmos lá em Bacabal, a Polícia Federal já estivemos esperando, a gente, no caminho, na viagem, no ônibus, nós íamos discutindo isso. E aí aconteceu um incidente bastante curioso. O prefeito nos recebeu, um prefeito bastante simpático, assim, meio gordo, risonho e tal. E quando nós estávamos sentados no gabinete dele, era assim uma sala grande. Entrou um cara baixo, com um chapéu, uma camisa e uma calça, tudo da mesma cor. Parecia aqueles policiais de filme B, aquele detetive de filme B. Ele entrou e disse: bom dia, peço permissão a Vossa Excelência para prender esse camarada em nome da Revolução. Cara, foi uma porrada que eu me levantei do chão assim, eu levitei. Aquilo durou uma eternidade, aquele momento. Eu não conseguia mais ver as pessoas direito, eu só via vultos, tal. Aí ele riu, e o prefeito também riu. Era uma brincadeira do coletor de impostos da cidade com o vice-prefeito, que estava ao lado do prefeito. Era uma brincadeira entre eles. Mas como nós já havíamos tratado dessa coisa no caminho, no ônibus, eu achei que era para nos prender. Nós fizemos uma apresentação lá, o prefeito pagou 300 cruzeiros. E durante o jantar eu digo: olha, meus irmãos, eu não tenho culhão para enfrentar a ditadura, porra nenhuma. Para mim, chega de brincar disso, assim, acabou o mundo do teatro. Foi a minha única experiência no gênero teatral, foi esse texto pavoroso apresentado em Bacabal. E a trupe acabou ali. Então. Mas quando começaram a morrer os primeiros filhos da classe média que tinha apoiado o golpe, eles sentiram que a barra era com eles mesmo. Porque morreram foram os filhos da classe média. A Zuzu Anjo era uma mulher da alta sociedade e viu seu filho ser assassinado. Viu, não soube, porque nunca encontrou o filho dela. Foi atirado no mar, que é o Stuart Anjo. E ela começou a fazer um movimento contrário. Quer dizer, e aquilo influenciou todo um segmento que tinha apoiado o golpe. Então, eu acho que vai acontecer no Brasil exatamente isso. Muita gente que apoiou hoje esse governo que vai ganhando, vai começar a sentir que a barra vai pesar, é para cima deles. Não é só para cima do pobre, não. É para cima de muita gente que está aí apoiando também esse tipo de alternativa. Então, houve apoiamento? Houve, mas também houve falta de resistência naquela época, na minha modesta opinião. Na década de 70 a gente tinha o auge do autoritarismo, do regime militar. A gente estava no governo de Médici, que foi um dos governos mais rigorosos, mais truculentos, né? E o Grama, ele surge com um grupo de estudantes que estavam ávidos a expressarem suas opiniões, né? E eles criam um jornal que eles chamam, que a gente traz como jornal contracultural, né? Eles não buscavam trazer nada de um padrão jornalístico. Os jornais, como vocês podem ver na capa, no seu modo de feitura, ele foge totalmente do padrão jornalístico. Ele não tem uma simetria, ele é feito escrito à mão. Se eles erram, eles só riscam em cima a palavra que está errada e continua o texto. Ele traz muitos desenhos, ele traz uma diagramação feita bem artesanal, né? E eles trazem muitos assuntos associados à cultura. E aí o nome ele já nasce com uma grande polêmica, né? Porque o grama, que eles colocam grama, que é o alimento para o burro, o animal, o burro, na verdade a Polícia Federal entendeu como grama associada ao grama cubano, né? Que tem um M a mais. Então, assim que o jornal foi lançado, e eles lançaram ali na Praça da Bandeira, na Praça da Liberdade, próximo à Igreja São Benedito, né, no Bairro Gelate, que era onde eles gostavam, eram jovens, gostavam de se reunir, beber lá, então eles fizeram o lançamento lá. No dia seguinte já foram intimados pela Polícia Federal para prestar depoimento, né, dizer o porquê. Então, para eles que eram jovens, que estavam querendo fazer algo diferente, eles disseram que não tinha associação nenhuma ao Grama comunista, né, de Cuba. E a Polícia Federal, segundo eles, disseram que a Polícia Federal deu uma aula sobre comunismo para eles. E eles nem sequer tinham essa intenção. De todo modo, ela trouxe uma grande repercussão para o jornal.
eram mini desenhos. O que é que formava esses mini desenhos? Os mini desenhos traziam aspectos comportamentais, valores, porque já que a ditadura, os militares, eles prezavam tanto aquela questão da boa moral, dos bons comportamentos, então eles traziam alguns comportamentos no próprio nome do coisa. Então tinha a questão sexual, tinha a questão das drogas, tinha a questão da religião, né? Então assim, eram vários aspectos comportamentais que para a sociedade naquela época poderia ser um baque, a forma como eles lidavam com isso, né? E aí eles queriam realmente chamar a atenção. O Edmar Oliveira, na entrevista que eu realizei com ele lá no Rio de Janeiro, ele dizia que, na época, quando lançaram o jornal, as pessoas davam maior 10, adoravam, pegavam a lupazinha para ficar olhando os desenhos. Porque ali, como tinha alguns atos sexuais, então, assim, chamou a atenção, foi algo diferente, né? Então, muita gente tinha curiosidade para pegar o jornal, para ler. Reuniam-se em grupos, né, para ler um jornal, porque eram poucas tiragens, e eles conseguiam mandar para outros estados, porque como eles estudavam em outras cidades, então eles conseguiam distribuir esses jornais. Em 72, por aí assim, eu participei de um programa. O programa se chamava TP Estúdio. Era feito pelo Tarcísio Prado. TP era de Tarcísio Prado. E no TP Estúdio havia um quadro feito pelo Garrincha, pelo Deus Neto Nuno Garrincha, chamado Na Corda Bamba. A universidade, os cursos tinham sido levados lá para o campus da Ininga. Era a primeira turma lá. Não havia estrada, não havia ônibus, a iluminação era precária, as salas eram pavorosas, quentes, não havia nenhum ventilador, mato, tudo era muito ruim. E ele me perguntou no programa o que eu achava daquela mudança para lá. E eu fui muito cuidadoso, eu digo, olha, uma mudança intempestiva. Foi a palavra que eu usei, intempestiva. Aí listei as coisas, os problemas e tal. Só, o programa foi ao ar, repercussão nenhuma, nada. Ninguém se sentiu incomodado com aquilo. Eu estava dizendo óbvio. Mas aí à tarde, 2 dias depois, um companheiro de aula, colega de sala de aula, me chamou à parte e me disse, o que você falou por aí? Eu disse, caralho, eu falo mil loucura, sei lá o que eu falei. Eu disse, olha, o Conselho Universitário reuniu-se para te punir. Eu disse, oxe, que história é essa de me disse, reuniu para me punir se eu não fui ouvido? Eu disse, não, mas o processo está aí e tal. Por sorte, a TV era tão pobre que reutilizava as fitas imediatamente. Não era esse processo digital de hoje, era aquelas fitonas mesmo e tal. E eles regravaram por cima, de forma que não ficou nenhuma prova material contra mim. E mesmo que tivesse ficado num julgamento decente, eu não seria condenado, porque eu não afirmei absolutamente nada que não fosse a expressão da verdade. Então isso já me incomodou. Eu senti que a ditadura efetivamente alcançava também os insignificantes que nem eu. Eu comecei a me preocupar com isso. Eu digo, olha, essa coisa pega. O bicho pega. Aí comecei a saber de gente que estava desaparecendo, gente que tinha sido preso, gente que não sei o quê. E eu passei a ficar mais cuidadoso em relação às declarações. Sobre os perseguidos políticos do Piauí, foram muitos. Gente que morreu, gente que foi torturada, gente que perdeu emprego, gente que foi caçado. Chagas Rodrigues, que tinha sido governador do estado aqui até 62, foi caçado como deputado federal. Temístocles Sampaio, pai do atual deputado, foi caçado. Caldas Rodrigues foi caçado. Yasmaldo Cavalcante, vereador, foi caçado. Quer dizer, estranho. Celso Barros, que é um jurista de renome, foi caçado. Porque são pessoas que foram caçadas. O Celso Barros foi caçado pelo simples fato de se negar a votar a favor de outro deputado que estava sendo caçado. Então, nenhum direito de você ter uma opinião contrária eles aceitavam. Campo Maior tem declarado 3 ex-torturados. Aqui em Teresina, no último cálculo que eu tinha feito num grupo de pesquisa que eu estava trabalhando aqui com alunos da UESP, nós tínhamos contado 52 relatos que a gente conseguiu em diversas coisas, jornais, livros memorialísticos, nos próprios documentos, né, da Comissão de Anistias que a gente conseguiu acessar e do SNI, são 52. Parece pouco? Parece, mas aí a gente pode pegar uma citação de uma autora
argentina chamada Pilar Calvero, que ela diz que a questão não é o número, né? Se é ou se são 100 ou 30 mil. A quantidade, no caso dos direitos humanos, ela é irrelevante. Porque você não tem como comparar a violência. Então, se tu me perguntar qual foi o lugar mais violento, Rio de Janeiro ou Piauí? É o tipo de coisa que não dá para comparar. Porque a violência é uma coisa que não tem como comparar. Quem foi, ou se for pensar em nível de país, o Brasil ou a Argentina, não dá para comparar. Então, assim, por mais que a gente tenha, digamos, um número menor de ocorrências, isso não quer dizer que não teve violação aos direitos humanos, isso não quer dizer que não teve censura, que não teve repressão, que não teve resistência. Olha, não era uma coisa muito... As manifestações eram muito pequenas, não havia assim movimentos mais amplos e tal. Alguns deputados foram caçados aqui, Celso Barros, não sei quem, mas não havia manifestações muito... De quando de vez a gente sabia da prisão de alguém, por uma... Era também, digamos assim, o aparato policial em Teresina não era muito ostensivo, digamos assim. E a sociedade brasileira, a classe média, que o João Antônio chamava de classe média, né? A classe média brasileira, aqui ou em qualquer lugar, se ela estiver mais ou menos bem do ponto de vista econômico, pode derrubar o Muro de Berlim, construir o Muro do México, não faz nenhuma diferença. A classe média não tem ideologia nenhuma, tem interesses, só interesses. Se as coisas estiverem andando mais ou menos bem, e o Brasil estava andando bem, havia até um milagre brasileiro, esse milagre era apregoado, era louvado pela Globo, pelos jornais, o milagre brasileiro, o Brasil estava crescendo horrores, então a classe média estava bastante bem, bastante sossegada. Ela não se envolvia em manifestações como não se envolve hoje. A classe média continua elegendo Bolsonaro. Não pensa você que a classe média está elegendo Bolsonaro por nenhum tipo de ideal. Não. Aquele momento do grama é um momento em que eles se sentem sufocados e que eles nem acreditam, pelo menos eles passam essa impressão, que eles não acreditam que haveria possibilidade de democracia, né? Porque eles estavam bem no auge. Já o Chapada do Corisco, ele surge em 1976, então já há discussões sobre a possibilidade de democracia, né? De ressurgimento da democracia. Ele já tem um padrão mais jornalístico, né? Cabeçado por Ciné Santos, né? Ele já tinha vários colaboradores, né? Cinés tinha colaboradores locais, mas tinha também colaboradores do Rio de Janeiro, de outros estados. Por quê? Porque havia toda uma família que se comunicava, né? E essa família que se comunicava, que era a família do jornalismo alternativo, os Cinéias conseguiam produzir materiais também bem diferentes. Depois, em 76, nós juntamos uns amigos e criamos um jornal chamado Chapada do Corisco. O pessoal está todo vivo ainda, com exceção do Fernando Costa, era o Albert Piauí, Paulo Machado, Açaí Campelo, o Alberão de Lemos colaborando, alguma coisa, o Marcos Cremonese, Jorge Riso. Fizemos a primeira edição do jornal, saiu em 76, e no dia seguinte a Polícia Federal foi à minha casa. E aí, essa questão do jornalismo alternativo, ela vem como uma resposta a todo um contexto em que um país já estava sendo moldado por todo esse autoritarismo militar, né? Por toda essa restrição, todos os atos institucionais. Então, tudo isso foram se criando um contexto, um espaço favorável para surgir esses jornais. Não
não foram violentos, era só um agente. Ele queria saber apenas quem bancava o jornal, de onde vinha o dinheiro e quem eram os colaboradores. Isso era uma pergunta recorrente, eles queriam saber isso. Eles não acreditavam que o jornal fosse feito por mim, com meu dinheiro de professor. Eu tirava do meu salário para pagar. O pessoal todo colaborava de graça, os colaboradores, mas tinha que pagar a impressão que era feita na gráfica Prelo. Então, todas as vezes que o jornal saía, a história se repetia. Eles iam à minha casa, faziam a mesma pergunta, querer saber a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa. Quem pagava, quem mantinha, quem eram os colaboradores, tal. Ele não acreditava que o professor pudesse manter um jornal. O jornal era feito na garagem da minha casa, com muitos sacrifícios e tal. De forma que, mas em momento algum, eu fui preso, não fui ameaçado de prisão, até porque eu era professor. E era um professor bastante respeitado na cidade. Então, todo mundo sabia que eu não era comunista, eu não era subversivo, eu não representava nenhum perigo para a ordem estabelecida. Mas os camaradas queriam saber. Tinha tanto leitores locais elogiando o jornal, como tinham leitores de fora que recebiam os jornais fora, porque Sinés trocava jornais, por exemplo. O Pasquim do Rio de Janeiro elogiava Chapada do Corisco aqui de Sinés, né? Mandava edições para lá e Pasquim mandava edições deles para cá. Então, assim, todo esse movimento, todas essas discussões, toda essa proposta de um novo jornalismo, né? Um jornalismo livre, né? Fazia surgir ali uma sementinha de que sim, poderia se mudar. Poderia se mudar a forma de se fazer jornalismo. O jornalismo poderia ter essa liberdade, né, nos grandes jornais. Por que não, né? Geralmente a grande mídia sempre é governo. Ela bate, mas bate, tipo, bate e assopra, bate e assopra. Durante a ditadura não podia bater, porque você também tinha o risco da censura. As capas eram censuradas. Se você tem um jornal que a gente chama a imprensa nanica, né, que são os pequenos jornais, esses jornais todos eram clandestinos. Para te fazer uma oposição era na clandestinidade. Em Brasília tinha um grupo que fazia o quê? Para não ser pego na distribuição, eles pegavam um monte eles faziam tipo um jornal pequeno, semanal, de 2 páginas, né, frente e verso, com letra mais miúda, e eles colocavam em cima dos prédios à noite com um pouco de água. E aí o vento espalhava pela asa norte e pela asa sul. Depois, quando nós criamos a livraria Corisco, acho que foi em 78, se não me trai a memória, no dia da inauguração da Corisco, à noite, o Antônio José era meu sócio nessa coisa, com mais outras pessoas e tal. Um camarada que distribuía o jornal Movimento em Teresina, esse era comunista de carteirinha, me pediu permissão para distribuir alguns jornais lá na noite da inauguração. Eu falei, tudo bem, não vi nada de irregular naquilo. Ele parou uma Kombi lá na porta, botou o microfone e fez um barulhinho lá e distribuiu os jornais. No dia seguinte, a Polícia Federal foi à minha casa me intimar para ir imediatamente lá prestar um esclarecimento. É que fui apreendido lá um exemplar de um jornal que fora proibido de circular nacionalmente. O jornal era belíssimo, era uma capa feita pelo Elifas Andreato, uma pintura de uma mulher assim. O jornal só tratava de mulher. Era assim um jornal inteiro dedicado à mulher. As condições de trabalho, a violência contra a mulher, salário, pá. E o jornal foi proibido de circular nacionalmente. E esse exemplar foi encontrado lá, foi distribuído lá na porta da Corisco. E eu fui lá. Aí o camarada, um policial bastante jovem, pegou, mostrou o jornal. Sabia que esse jornal está proibido de circular nacionalmente? Eu falei, não sei nada, não. Deu de vamos braço, não sei não. Olha, isso é desobediência civil, o jornal foi prendido lá na sua livraria. E olha, a livraria não vendeu o jornal, não distribuiu o jornal. Quem distribuiu o jornal foi responsável pelo jornal no Piauí,
lá na porta da livraria. Não, mas foi preso lá na livraria. O cara encheu o saco. Eu falei, rapaz, esse papo não vai prosperar. Pega aqui no expediente o nome do cara e liga para ele, rapaz. É simples. Quem distribui o jornal foi ele. Se houve desobediência civil, foi do camarada que representa o jornal. Mas não apresenta o jornal, coisa nenhuma e tal. Depois eu só desconfio que era uma casca de banana que o cara jogou para derrubar o Antônio José. Eles eram inimigos políticos e acabou acertando em mim. Mas aí, como eu tinha sido professor, inclusive de alguns agentes da Polícia Federal, chegou lá um cara que tinha sido meu aluno, disse, que papo é esse, rapaz? Eu sou cineasta, é um cara sério, que merda é essa aí? Agora, bota mais café, professor. Então, meu contato com a Polícia Federal foi esse que eu estou lhe dizendo. E não tive maiores problemas, não fui ameaçado de prisão, não tive realmente maiores envolvimentos. A resistência, ela não se dava somente nas palavras ou nas manifestações nas ruas. Se dava no seu comportamento, no seu visual, no estético, na sexualidade. Então, assim, a resistência, ela ganha vida de diversas formas, né? E é interessante, por quê? Porque é tudo associado a um contexto. Uma resistência, ela não surge do nada, né? Ela surge conforme o seu contexto. E essa época, quando eu disse que ela é bem lacunar, que ela tem muitos aspectos a serem estudados, é isso. Por quê? Porque ela se manifestou de diversas formas. Agora, o que acontecia, e que às vezes geralmente, porque nem todo mundo entra com pedido na comissão de anistia, né? Tem uma das pesquisas que eu fiz uma das partes era entrevistar artistas que não entraram com pedido de anistia. Porque as pessoas às vezes não querem reviver, ou não querem reviver aquele trauma, ou acreditam que não seja importante para elas, enfim, é uma decisão muito pessoal, porque você tem que fazer, primeiro você tem que fazer um relato, né? Geralmente, os primeiros pedidos nem eram com advogados, você apenas mandava um relatório seu, então assim, são testemunhos, cartas de próprio punho, depois datilografadas. Atualmente que tem advogados entrando aí, mas muitas pessoas não querem, porque é uma exposição, é reviver o trauma. Do mesmo modo que tem pessoas que foram chamadas para depor na CNV, na Comissão Nacional da Verdade, vítimas, né, e que não falam. Atentai bem, em nenhum período da ditadura militar, aprendam, o pessoal da imprensa, aprendam, nós estamos aqui, aprendam. Em nenhum instante da ditadura militar houve uma força mais paralela, mais forte no parlamento do que agora. De que ditadura, de que? Aquilo foi dita mole, os homens eram bons, os homens eram honrados, os homens eram honestos. Atire uma pedra em Figueiredo, em Gás, eu conheci em Castelo Branco. Não conheci Costa e Silva e nem Médici. Mas os três que eu conheci, uns do exército, filho do povo. Ditadura é agora. Submisso à justiça, à Polícia Federal, à corrupção pairando. Não são somente pessoas analfabetas, pessoas não letradas, pessoas que não estudam, que não analisam, que pedem uma intervenção militar. São pessoas formadas, são pessoas com mestrado, com doutorado, com PhD, são pessoas que dizem que leem diariamente, né, que estudam. Agora, estudam o quê? Né? Por que pedir uma intervenção militar? A gente não pode pedir um processo sem conhecer ele em essência, sem conhecer ele em profundidade, né? E por que pedem? Quais as razões que pedem? As razões podem ser inúmeras, não dá nem para me listar, mas eu fico muito triste, por quê? Porque mostram um desconhecimento e que se ainda assim tem esse conhecimento, por quê? Porque a gente tem um trabalho árduo. Nós, enquanto jornalistas, nós, enquanto pesquisadores, historiadores, a gente tem um trabalho árduo de diariamente a gente está pesquisando, mostrando nossas pesquisas sobre o que foi aquele período, né? E ainda assim as pessoas muitos desconhecem. Mas ainda assim, quando eles conhecem, quando eles tomam conhecimento e sabem o que foi aquele momento e optam por ele, quais as suas razões? O clima era muito ruim. Havia um medo
enorme, as pessoas tinham medo de se encontrar, de conversar, todo mundo olhava para todo mundo com muita desconfiança. Então, quando eu vejo um imbecil ter saudade da ditadura, ou ele é realmente demente, ele não tem o menor conhecimento da história, da realidade, ele é alienado completamente. Porque a ditadura é uma brincadeira pavorosa, tenebrosa, com consequências que afetam você até no seu sono, a sua qualidade de vida. Eu insisto, eu não sofri tortura, eu não sofri absolutamente perseguição, eu não perdi emprego, até porque eu nunca tive emprego em nenhum órgão público, mas havia medo, havia pavor mesmo do que estava acontecendo, e nós sabíamos disso. Do mesmo modo, se eu não conheço a ditadura, por isso que a gente pede intervenção militar novamente. Com, de novo, a falsa ideia de prometer segurança. Um estado de exceção sempre vem via medo. Você convence a sociedade, ou uma parcela da sociedade, de que ela tem que temer alguma coisa. Tu vai ter sempre um inimigo a ser combatido. Em todos os golpes do Brasil, tinha um inimigo a ser combatido. Primeiro, a gente vai ter aí os comunistas, cada vez é um inimigo diferente, é um inimigo interno. E aí a gente tem que combater esse inimigo em nome da coesão. E aí você vai ter segurança, emprego. E a gente sabe, na verdade, nós historiadores, a gente sabe como isso vai acabar. E não acaba nada bem. Acaba em censura, em repressão, em morte, em desaparecimento, em terrorismo de Estado, que é viver sob o medo. A história, quer dizer, como diz o Chico Buarque, a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então não dá para negar a história. E a história, ela caminha, ela é cheia de altos e baixos, ela não é linear, quer dizer, mas ela tem um fio condutor, que é a busca da justiça, quer dizer, e da felicidade humana. Quando eu vejo alguém defendendo a volta dos militares, eu olho para a idade. Se for um jovem, eu me sinto no dever de explicar o que é o arbítrio, o que é a cassação de direitos como o habeas corpus, o que foi um AI-5, o que é a tortura de mulheres grávidas, o que é o fim da liberdade de imprensa, o que é a barbárie da concentração de renda durante a ditadura militar. E se for uma pessoa de idade, eu atribuo a falta de memória que a idade pode estar provocando na pessoa. Na verdade, não há como defender eticamente, moralmente, num plano mínimo de humanidade, uma intervenção militar. Nossos problemas foram piorados pela ditadura. É muito importante lembrar que não se deve nunca questionar a democracia, deve-se aperfeiçoá-la. Por uma pessoa não estar funcionando o remédio, não se deve executá-la na câmara de gás, mas mudar o remédio, achar algo mais eficaz. É um recado importante para os jovens que viveram sob o regime de direito pós-1985 ou 88, que foi a Constituição. É preciso estudar o que é a barbárie da ditadura, a quantidade enorme de escândalos financeiros, de gente que enriqueceu ilicitamente acobertada por militares. É preciso insistir nisso para que as pessoas não fiquem achando que agora é que nós temos estes problemas. Tanto a mídia, os empresários, não toda a mídia, né? Vamos supor, uma grande parte da mídia, uma boa parcela dos empresários, uma grande parte também da Igreja Católica, em especial, vai apoiar. E a sociedade, porque o que a gente sempre faz, e que é um dos nossos grandes embates, digamos, pela memória, e que a mídia ajuda a construir até hoje, é essa questão do maniqueísmo. É como se a gente tivesse o que na Argentina se chama dos demônios. É como se a gente tivesse os militares e os ditos comunistas, e que só eles foram protagonistas desse processo. Mas e nós? E nós o que fizemos? A sociedade é cúmplice. Mas quando a gente não toca nessa ferida, quando a gente não fala nisso, a gente pensa que é algo que não diz respeito a mim. E se não diz respeito a mim, tá tudo bem. Então, o que a mídia faz até hoje é esse apaziguamento, essa inércia. Enquanto a sociedade, enquanto eu não me senti parte da sociedade, enquanto eu não me senti culpada pela escravidão, sim,
pela ditadura sim, pelas torturas, pelas mortes, pelos desaparecimentos, pelas violações aos direitos humanos que acontecem ininterruptamente nesse país, porque o favelado continua morrendo, a polícia continua matando e torturando, porque não há, e é isso também uma reverberação da não punição. E aí a mídia ajuda porque assim, não sou eu. Aí vem todo o discurso, né? Bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, que é uma coisa absurda. Eu nunca vi um ser humano ser contra os direitos humanos. Porque a gente também não tem educação para isso, educação básica. Lá na escola básica, a gente precisa ensinar o que são direitos humanos, a gente precisa ensinar o que é cidadania. E a gente precisa ter um modelo de ensino-aprendizagem que nos torne mais humanos e mais coletivos e menos egoístas. Só que a gente vive num sistema capitalista, a gente vive com uma mídia que só interessa ela vender e criar esses inimigos. Então, assim, se eu não sou o atual inimigo, né? Se eu sou um cidadão de bem, eu não preciso me preocupar com nada. Vai ficar tudo bem comigo. E na ditadura acontecia o mesmo, as pessoas eram cúmplices, foram cúmplices, a sociedade como um todo é responsável. Não é uma questão de culpar ou não, mas é de eu me sentir responsável pela história do meu país. Olha, se eu não tivesse feito o que eu fiz, assim, se eu não tivesse participado, principalmente essa militância do movimento estudantil, quer dizer, eu não seria, assim, uma pessoa que amava a liberdade, que ama a liberdade e que ama a justiça, que abraça a justiça. São duas causas que eu aprendi nessa minha militância, nessa minha vida. Quer dizer, o valor da liberdade. Às vezes a gente não sabe direito o que quer dizer isso, mas quando subtraem ela da gente, aí a gente começa a sentir, porra, é foda, é ruim. Porque você não consegue se reunir, você não consegue reagir, as pessoas têm medo. Quer dizer, quando um ser humano tem medo do outro, hoje você tem medo das pessoas por questão da segurança pública, né? Mas assim, era o medo político mesmo. Eu fui expulso de 4 repúblicas lá em Recife. Eu ia para uma república, em pouco tempo as pessoas, não, rapaz, não dá para você ficar, porque daqui a pouco a polícia vai estar aqui. E você fica saltando de um lugar para outro, até você conseguir ter uma estabilidade. Mas era assim que as coisas funcionavam. Foi a questão da tolerância, né? Eu acho que quem faz história, eu acho que tudo que a gente analisa, de todas as idades, de tudo que a gente estuda, a questão da tolerância, a questão do respeito, a questão do amor, ela é primordial. Para a evolução das civilizações, a tolerância ela se faz necessária. E a intolerância é o retrocesso, né? Então a história me ensinou isso. Um dos ganhos, é claro que tem inúmeros ganhos, mas acho que um dos ganhos, dos maiores aprendizados que a história me traz é isso. É você se colocar no lugar do outro, é você ser tolerante, é você ver a diferença e você saber agraciar a diferença, né? E aí, para mim, isso foi das maiores contribuições. O do jornalismo foi essa necessidade de comunicar o próximo, essa necessidade de você trazer luz, de você trazer conhecimento, de você trazer informação para todos, né? A gente ser esse elo, né? Esse elo positivo que informa e comunica bem, não o elo negativo que desinforma e engana, né? Então, por isso que eu digo que a gente está num dos maiores desafios hoje, frente às fake news, em relação a isso, né? Porque fere o que tem na essência do jornalismo. Eu não esperava, eu sei que a história, ela dá voltas, ela tem coisa, mas eu não esperava de maneira nenhuma, em vida, presenciar a possibilidade da gente perder tudo que conquistou naquela Constituição de 1988. Não esperava. E estamos correndo risco, temos que lutar contra. Temos que lutar contra. A ditadura é nefasta. A ditadura não é uma coisa que se possa facilitar. E essa tal democracia brasileira é uma planta muito frágil, regada por um jardineiro displicente e às vezes bêbado. Eu não sei, às vezes você fica espantado, certo? Daqui a pouco está o seu irmão aqui do lado, um primo, defendendo
botando para fora coisas que você não achava que a pessoa tinha aquilo dentro dela, o ódio, tá entendendo? O ódio contra o gay, ódio contra a mulher, ódio contra o negro, ódio contra o índio, quer dizer, ódio contra o povo. Quando você tem ódio contra o povo, você vai gostar de quem? Se eu tenho ódio do meu povo. Isso espanta, isso dá um certo espanto, você olhar esse negócio, porque é isso. Mas ao mesmo tempo chama para a luta, né? A história é isso, ela vai te espanta, mas diz, ou vem, ou você vai ser atropelado, engolido. Então a gente tem que ir. A palavra de ordem do Brasil, para mim, é resistência. É resistência novamente, começar a resistir. É a reforma da Previdência que ele quer fazer agora, pois vamos enfrentá-lo. É o Estatuto de Desarmamento, pois vamos enfrentá-lo. É acabar com o Ministério do Meio Ambiente, pois vamos enfrentá-lo. Então nós temos que enfrentar. Não tem muito que a gente fugir. E assim, entender que essa votação, vou partir agora para essa questão mais atual, essa votação de 56% do Bolsonaro não quer dizer que tem 56% de fascista no Brasil. Não tem. Tem gente ali que foi iludida, tem gente que foi equivocada, quer dizer, tem gente que está com medo, porque a insegurança é grande, tem gente que está com ódio de política, tem gente que está com ódio do PT, então você tem um monte de coisa, tem gente que votava sempre no PSDB, deixou de votar no PSDB para votar no Bolsonaro, então eles não são fascistas, são conservadores, mas não são fascistas, então você tem que diferenciar um pouco, para você inclusive refazer, recosturar a sua base de apoio, de combate a isso aí. E eu acho que não vai demorar muito não, eu acho que não vai demorar muito não, as pessoas vão cair, pelo menos boa parte vão cair na real, de que podemos um passe falso. Só que o preço é muito alto, a gente pode pagar, né? A gente não sabe o tamanho do preço. A gente não sabe.
Meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. Atenção, Brasil! Vamos repetir este comunicado. O Lafayette de Andrade mandou emissário a Belo Horizonte para trazer ao governador Magalhães Pinto, em seu nome e no do Supremo Tribunal Federal, a solidariedade da mais alta corte judiciária.